Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, a partir do verso número 35. Vamos falar hoje sobre letargia e vigilância. O que o Senhor quer dos seus servos nesses últimos tempos? O que o Senhor deseja da nossa vida nesses poucos dias que nos restam? Eu vou ler um trecho um pouco mais longo, no capítulo 12 de Lucas. Eu lerei até do verso 35 até o verso 43, ouçam com atenção. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou a todos, ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Vamos todos juntos ler o verso de número 43, juntos. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por estarmos na tua casa nesta manhã. É o melhor lugar onde poderíamos estar nesse mundo, e não há lugar mais abençoado para estarmos. Não há lugar onde a nossa vida seja edificada como é edificada aqui. Não é lugar, ó Pai, onde o nosso tempo seja melhor aproveitado, e não há lugar melhor para glorificar o Teu nome, ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor deixou essas palavras, ó Deus, a nós sobre a vigilância. Tu conheces a nossa vida, nesse tempo tão corrido, tão apertado, tão cheio de afazeres como é esse mundo. Talvez alguns de nós estejam pecando porque não vigiam. E nós rogamos a ação do Teu Espírito Santo sobre todos nós, sobre o coração de cada um, começando no meu coração ao coração de cada irmão aqui, para que, ó Deus, Tu nos fale através deste assunto, nos fale pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. E se em alguma parte da nossa vida estamos pecando em não vigiar, que, ó Deus, o Teu fortalecimento se faça presente, nos levando a agir como Tu queres, como é o melhor para a nossa vida e como a forma que glorifica o Teu nome. É o que oramos no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, irmãos. Letargia e vigilância. Uma vez eu contei aos jovens, eu creio que contei aos irmãos também, como foi que eu aprendi no exército o melhor tempo do inimigo atacar. O melhor tempo de você atacar alguém que está guardando algum lugar ou está protegendo alguma edificação. Por exemplo, aqui Jesus fala de uma segunda vigília, de uma terceira vigília. A primeira vigília no exército romano, no Império Romano, ela ia das 10 da noite às 2 da manhã. Então esse, no exército nosso, é chamado de turno, primeiro, segundo e terceiro turno. Aqui são chamados de vigílias. Então, das 10 da noite às 2 da manhã, um grupo de soldados se colocava a proteger algum lugar. Às 2 da manhã, eles eram substituídos pela turma da segunda vigília. E essa vigília, então, prosseguia nos 3 turnos que eles realizavam. Da mesma forma, como ocorre hoje no nosso tempo, eles procuravam atacar esses vigias, esses vigilantes, mas sempre procuravam o melhor momento de atacar os vigilantes. Quando eu estava no exército, os irmãos que estiveram aqui também, com certeza já fizeram também o trabalho de vigia, de guardas.
E quando há treinamento em algum aspecto da guarda, eles colocam no treinamento algum outro soldado para atacar a guarda, para atacar aqueles que estão vigilantes. E com o tempo vai passando, você vai pegando, vamos dizer, as manhas das coisas, não é? Como fazer melhor as coisas, e você entende como é o ser humano e como é o guarda quando está lá guardando um lugar, quando está vigiando. Quando ele entra, ele tem que ficar aqui no nosso exército 2 horas cuidando daquele posto. E é interessante isso, o soldado novo, aquele que logo entrou no exército, ele não quer errar de forma alguma, ele não quer dar motivo para ser criticado, então ele tem uma atenção extrema. Ele chega no seu posto de vigia e ele olha para tudo, ele presta atenção em tudo, ele está cuidando de todos os detalhes daquilo que é ao redor dele. Ele, claro, ele está sabendo, alguém em algum momento vai atacar esse posto, então eu vou ficar cuidando, ficar cuidadoso em todo o tempo. Vamos dizer assim, os primeiros 30 minutos são de um cuidado excelente, extremo. Ele está extremamente atento, ele está à espera do inimigo, ele está esperando que alguém ataque o posto onde ele se encontra. E nos primeiros 30 minutos não acontece nada. Os próximos 30 minutos são um tempo também de muita vigilância, ele está muito atento, mas não como estava. As coisas estão quietas, estão tranquilas, ele começa naturalmente, nós temos naturalmente essa disposição de, conforme as coisas estão fáceis, nós vamos relaxando. De 1 hora a 1h30, novamente não aconteceu nada, ele está extremamente tranquilo. Ele diz, olha, falta só um pouco mais para terminar a minha vigília, então eu posso estar tranquilo, nada acontecerá. E é o momento que ele relaxa. Letargia quer dizer exatamente isso, quando nada acontece, quando nada se desenvolve, quando nada está perturbando, as coisas estão tranquilas, calmas, absolutamente tudo está no seu lugar. Então, se era o meu caso que eu devia atacar outros companheiros, nós olhávamos, é um momento que o guarda nem sabia onde estava o fuzil, ele estava mais usando o fuzil como bengala do que como arma, né? Estava escorado, às vezes escorado numa árvore, sentado, estava lá tranquilo, era o momento que nós atacávamos. Pegava o guarda, como diz o guarda, com as calças na mão, não é? Você chegava, ele estava lá despreparado, despercebido. Por que ele ficou assim? Como nada acontecia, como nenhum perigo se apresentava, como nenhum risco chegava, ele tranquilizou-se. E ele achou então que a necessidade de vigilância não era uma necessidade real para o momento. E foi nesse momento, quando ele relaxou, quando ele não vigiou, quando ele achou que tudo estava bem, que não havia nenhum perigo, é que o perigo chegou. É isso que Jesus está nos dizendo. Ele quer crentes que, acima de tudo, sejam crentes vigilantes. Irmãos, o tipo de vida que nós vivemos é um tipo de vida onde nós não podemos parar de vigiar nem um instante. Nós somos pais, nós somos crentes, somos trabalhadores em algum lugar ou temos nosso próprio trabalho, mas o que importa aqui, o que Jesus está dizendo é que o tipo de vida que nós vivemos em campo inimigo não permite esse relaxamento em nenhum ponto, em nenhum momento. Mas é muitas vezes o que acontece. O crente relaxa, o crente sente-se seguro, ele sente que nada vai acontecer. E é nesse momento, então, que Satanás lança suas armadilhas, lança os seus propósitos, e então acaba por derrubar muitas vezes o crente. Satanás sabe quais são os nossos pontos fracos. Por exemplo, nós sabemos, entre os homens, que as questões sensuais sempre são um ponto fraco na vida de todos os homens. O homem é atraído por aquilo que ele vê, por aquilo que observa. Então, o homem crente é um homem que é vigilante extremamente o tempo todo nessa questão. Contra as coisas sensuais, o homem crente está vigiando 25 horas por dia, observando, olhando, cuidando para não cair nas armadilhas. Mas pode ser que em algum tempo as coisas estão tranquilas, está tudo muito bem, não há ataques. Quando Satanás percebe isso, é aí que ele nos ataca. E nos pega sem vigilância, e nos pega descuidados, e nos pega propícios a sermos derrotados. Por quê? Porque não houve vigilância. A vigilância é extremamente importante na vida do crente. Eu quero falar da condição daqueles que estão em letargia, que não estão vigiando, e da condição dos que estão vigiando. Como eu posso saber se eu não estou vigiando? Como eu posso saber se está faltando isso na minha vida? Como eu posso ter a ideia de que isso está acontecendo no meu viver? Há 3
digamos, consequências, há 3 fatos que demonstram que isso está acontecendo. Pelo menos 3, eu creio que há mais, mas eu vou apresentar os 3 nessa manhã. 3 questões que, se presentes na minha vida, demonstram que há problemas, que há falta de vigilância. A primeira delas é claramente aquilo que Jesus diz, de abandonar o primeiro amor. Quando não há vigilância na vida do crente, o amor dele pelas coisas de Deus vai se esfriando. Quando, por exemplo, Jesus diz isso à igreja em Éfeso, ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Você não me ama mais como me amava antes. Você não tem mais o amor fervoroso por mim que você tinha quando nós nos conhecemos. Você não tem mais o amor fiel a mim que você devotava quando nós nos encontramos. Jesus está dizendo à igreja e, por tabela, dizendo ao crente que o passar do tempo, quando as coisas vão se acalmando, parece que nada acontece. Uma das consequências é que nós deixamos de amar ao Senhor Jesus Cristo como amávamos no início da nossa vida cristã. Nós vamos simplesmente esquecendo-se dele. Há coisas mais interessantes para nós amarmos. Há coisas mais interessantes, mais proveitosas, que vamos encontrando no mundo e na nossa vida, a qual devotamos a nossa afeição. E vamos colocando o Senhor Jesus Cristo em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, e assim a fila vai andando. Uma consequência clara da falta de amor por Cristo na vida é da falta de vigilância. Como eu não me importo mais com o que Cristo pensa de mim, eu também não me importo mais em cair em certos erros e pecados que antes, vigilante, eu não cairia. Como o Senhor Jesus Cristo já não ocupa no meu coração o lugar que Ele devia ocupar de primeiro lugar, eu já também não dou tanto valor às coisas que Ele não aprovaria na minha vida. E assim a vigilância vai sendo deixada de lado. Uma segunda forma de demonstrar isso, Hebreus capítulo 5, versos 11 e 12 diz: porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Notem que aqui o autor diz: vos fizestes negligentes para ouvir. Notem como Deus valoriza o ouvir, como Deus valoriza o ler, como Deus valoriza o tomar conhecimento da sua vontade. Ontem mesmo, no filme que os jovens viram sobre Oséias, Oséias está lá, e tão bem representado pela forma que eles fizeram o filme. Oséias está clamando ao povo de Israel, dizendo que o meu povo peca por falta de conhecimento. O meu povo está se perdendo porque não tem o conhecimento do Senhor. E Oséias começa a falar isso ao povo, e o povo não quer ouvir aquilo. Como assim nós não temos o conhecimento do Senhor? Como estamos sendo negligentes em ouvir? Você pode dizer a nós essa manhã: pastor, eu venho a todas as escolas dominicais, eu venho a todos os cultos, participo de todos os estudos, leio a minha Bíblia. O conhecimento pode estar aqui, mas a negligência para ouvir também é quando você sabe que tem que fazer e não faz. Quando você sabe o que deve ser feito e não o faz. Essa negligência, essa preguiça para ouvir, também nos torna negligentes para vigiar. Se eu não sei quais são as novas armas do inimigo, ou como o inimigo tem demonstrado ou apresentado as suas armas, como eu vigiarei? Se eu não sei quais são os métodos dele, como eu vigiarei? E assim nós também, nesse sentido, deixamos de vigiar. Em terceiro lugar, 1 Coríntios 3:1 diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Aqui agora a razão da falta de vigilância se dá pela infantilidade espiritual. Deixamos de nos alimentar, deixamos de crer, de amar a Cristo, de realmente depositar a nossa confiança dependente dele em todos os momentos, e passamos a agir como meninos em Cristo. O verso 3 diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Ele está falando claramente de quando nos comportamos como crianças. Você já notou que as crianças não são vigilantes? Elas estão aproveitando o tempo, aproveitando o lugar, aproveitando a brincadeira. Elas não têm a capacidade de observar os perigos que estão ao redor, ou aquilo que pode machucá-las ou feri-las. Elas não têm essa percepção aguçada. E quando o crente está agindo infantilmente, ele também perde a percepção de ver
como o inimigo está atacando. Irmãos, parece uma coisa tão simples, a vigilância, mas é uma coisa que nos custa extremamente caro. Pense claramente nisso. Quantos casamentos já não foram desfeitos por falta de vigilância? Quantas vidas dos nossos filhos já não foram desperdiçadas e perdidas por falta de vigilância? Quantos crentes que durante muito tempo foram bênção na casa de Deus, deixaram de ser bênção nas coisas de Deus porque não vigiaram? Quantas vidas proveitosas à obra de Deus, de pastores, de missionários, de pessoas dedicadas à sua vida em tempo integral à obra de Deus, não foram desperdiçadas porque houve falta de vigilância. Você ama o seu filho, não ama? Você faria tudo pelo seu filho, não faria? Eu também. Mas quantas vezes nós pais não pecamos por falta de vigilância e perdemos o bem tão precioso que Deus nos deu, que pertence ao Senhor e voltará a Ele, mas que está sob o nosso cuidado e descuidamos por falta de vigilância. Satanás está à espera, à espreita de crentes que não vigiam. Você pode pensar assim: pastor, a minha vida tem sido uma vida de tantas dificuldades, no casamento, na família, no trabalho, em tudo aquilo que eu faço. Agora me diga claramente se você é um crente vigilante ou não, porque isso faz toda a diferença. Me diga claramente se no princípio dos teus problemas não está realmente o fato que você não está vigiando, que você está letárgico, que você não está cuidando dos perigos que te rodeiam, que você não está vigilante contra as ações do inimigo e não está cuidando da sua vida como você devia cuidar. Parece, como eu disse, algo tão simples, vigiar, mas acima de tudo é algo essencial na nossa vida, uma vida de vigilância. Quais são os sinais que estamos despertos e vigilantes? Se abandonar o primeiro amor, negligenciar o ouvir da palavra de Deus e agir infantilmente na vida espiritual, demonstram uma falta de vigilância. Agora, quais são os sinais que demonstram que estamos sempre vigilantes? Eu creio que o sinal de maior vigilância na vida do cristão é este primeiro que eu vou dizer. Nós andamos na luz e todo pecado encoberto é tratado. O maior sinal de vigilância na vida do cristão é que ele não permite pecado encoberto na sua vida. Ele não permite pecado não confessado. Ele não permite que o pecado faça um ninho sobre a sua cabeça. Estava lendo com alguém um livro, durante essa semana, da história de 2 beduínos, que ambos acamparam no deserto para descansar, e numa determinada hora da noite, um deles diz: Mohamed, fulano, o camelo já está com a cabeça dentro da nossa barraca. Ele disse: olha, descanse, vai dormir. Um pouquinho mais ele acorda e diz: amigo, o camelo está com a cabeça e com os braços dentro da barraca. Ele diz: olha, não se preocupe, vá dormir, não esquente a cabeça com isso. Passa um pouquinho mais: amigo, o camelo está com a cabeça, os braços e metade do corpo dentro da nossa barraca. Ele diz: olha, não esquenta a cabeça, continue tranquilo. Quando eles acordam de manhã, o camelo está dentro da barraca, eles estão fora. É assim. O pecado é assim. Ele coloca uma mãozinha. Começa bem devagar. Já viu aquele cachorrinho que não pode entrar em casa, que tenta entrar em casa? Ele começa pelo focinho. Não é? Depois a mãozinha, a outra mãozinha, igual o camelo. E por vezes o que acontece é que o pecado nos desaloja das bênçãos de Deus. Começa tão pequeno e nós não temos cuidado dele. O maior sinal daquele que está vigilante é que ele confessa constantemente os seus pecados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, não há o que tratar, então nós estamos fazendo Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, isso é constante. O vigilante não permite pecado não confessado na sua vida, por menor que seja. Não sei se existe pecado grande ou pequeno, se ele tem cor ou alguma coisa, algum nome, mas pecado é pecado e não tem lugar na vida do crente. Vigilância inclui: confesse todo o pecado conhecido. Em segundo lugar, quando há vigilância, o temor do Senhor se fortalece. Observe o que diz Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo.
Irmãos, um dos motivos claros porque a igreja de Deus hoje não é a igreja que deveria ser, é porque é uma igreja onde o temor de Deus está em baixa. A falta de vigilância leva a um baixo temor pelo nome de Deus e pelo poder de Deus na nossa vida. Mas quando o crente é vigilante, ele sabe do poder do seu Deus. Ele tem temor santo pelo seu Deus. Temor não é medo. Temor é reverência, que sabe realmente quem é Deus e o que deve ser feito em relação a Ele. Porque hoje tantos crentes têm andado no mundo e têm andado em mundanismo e não dão valor algum a isso. Porque tantos crentes, e digo isso porque sei que é assim, e claramente diante dos meus olhos tem sido assim, visto a vida daqueles que se dizem crentes neste mundo, não julgo se são ou realmente não são, mas o que eu contemplo é um tipo de igreja que ama o mundo, e que se pudesse traria o mundo para dentro da igreja completamente, a fim de ser satisfeito aqui e lá. O mundo na igreja e o mundo fora, e todos satisfeitos. Agora, o temor de Deus não é assim. O temor de Deus nos leva a entender que esse mundo será destruído, está condenado. O temor de Deus nos leva a colocarmos no lado de Deus, ao lado de Deus, e não ao lado do mundo, de forma alguma. Uma terceira qualidade daquele que vive uma vida de vigilância é a adoração piedosa. Isaías 1,11 diz assim: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? É o tipo de adoração no Velho Testamento. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos e da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus está dizendo assim: olha, vocês trazem sacrifícios constantes diante de mim, vocês oferecem todo tipo de holocausto, mas eu não vejo vocês realmente vigiando contra o pecado. Eu não vejo vocês vigilantes contra aquilo que não me agrada. Vocês vêm à minha casa, vocês me adoram, mas eu não suporto isso. O verso 13 diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Ele diz assim: não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. E ele completa no verso 15: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quando há vigilância, há adoração piedosa, o que faltou a Israel. Quando há vigilância na vida do crente, o crente vem à igreja sabendo a quem ele irá adorar e como ele irá adorar. E ele tem receio de colocar-se diante do seu Deus em pecado. Ele vem adorá-lo com o coração limpo e puro, passado pela confissão de pecado, passado pelo arrependimento, quando não há nada encoberto. De tal forma que Jesus disse assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A vigilância é quando a igreja adora a Deus realmente com o seu coração. Quando adora realmente a Deus em espírito, sabendo quem é Deus e o que Ele faz. Um quarto e último sinal de vigilância, e esse é muito importante naquilo que vamos falar neste mês, na conferência missionária. Quando o crente está vigilante, ele é um crente que tem paixão pelas almas perdidas. Paixão. Você gosta de vir à igreja? Claro que sim, não gosta? Eu gosto, eu amo vir à igreja. Eu não penso na minha vida de outra forma a não ser vindo à igreja, estando constantemente na igreja. Você gosta de vir adorar a Deus? Eu também gosto. Estar aqui é maravilhoso, estar aqui é o melhor momento que temos durante a semana, é um tempo de estarmos com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Mas você já observou onde estão os perdidos? Certa vez eu li um artigo que o título era Lá fora onde os perdidos estão. A paixão pelas almas perdidas diz que nós temos prazer em estar na casa de Deus, mas nós também temos prazer em ir lá fora onde os perdidos estão, lhes falar que aqui na casa de Deus há salvação. Se você observa o lugar onde Jesus morreu, Jesus não morreu crucificado dentro de uma igreja, toda ornamentada para adoração ao Senhor, não. Jesus não morreu dentro de um lugar feito especificamente, consagrado especificamente ao serviço e adoração de Deus. Jesus morreu numa encruzilhada, num caminho, onde tantas pessoas passavam por aquele caminho, que a condenação dele foi escrita em 3 línguas diferentes. Jesus morreu lá fora da cidade,
aonde ninguém queria morar, um lugar desprezado, um lugar rodeado por quem? Por incrédulos. Quando nosso Senhor deu a sua vida, Ele estava rodeado por iníquos e por ímpios. Ele não morreu dentro da segurança da igreja. Ele não morreu dentro da segurança da casa de Deus. Ele morreu lá fora. Por quê? Porque é lá fora onde os perdidos estão. Ele morreu lá onde os pecadores estavam, esperando a sua morte, sem compreender que a sua morte demonstrava e representava a vida deles. Eu gosto muito do livro de Jonas, eu não vou ler todo o trecho que eu tenho aqui, apenas citar aquilo que aconteceu com Jonas. A história, então, de Deus enviá-lo a Nínive e dele fugir da presença de Deus. Quando, então, toda a história se desenrola e Jonas é levado pelo grande peixe à praia, então ele vai a Nínive, ele prega a mensagem, Deus vê a obra que está acontecendo ali, como houve arrependimento no coração dos ninivitas. Deus se arrepende daquilo que ia fazer com eles, não é? Porque eles mudaram também de atitude, Deus não faz aquilo que prometeu fazer. Mas isso desagrada extremamente a Jonas, ele fica irado. Ele fica irado porque Deus não destruiu aquele povo. Notem que falta de compaixão pelas almas. Então Deus faz nascer a boboreira dá descanso para Jonas. Quando a boboreira morre, Jonas também fica irado. E Deus responde assim para ele: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu. Então Deus diz: e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Se há uma coisa que o nosso Deus tem paixão pelas almas. Quando somos vigilantes ao nosso Deus, o nosso coração também se derrama em paixão pelas almas. Jesus disse assim, e foi escrito sobre ele em Mateus 9,36, que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Se há alguém que tem compaixão pelas almas, irmão, esse alguém é Jesus Cristo. Ele tem tanta compaixão pelas almas que eu e você estamos aqui hoje. Ele tem tanta compaixão pelas almas que ele enviou seus servos a nos pregar o Evangelho quando estávamos longe dele e nos atraiu para ele e para cá. E agora nós, na vigilância que temos para com ele, na vigilância que temos em fazer a sua vontade, também temos que ter compaixão pelas almas. Voltando ao texto de Lucas, capítulo 12, o Senhor diz assim, Ele está contando a história de um senhor que vem nas suas bodas. E diz assim: sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Bem-aventurados são quem? Aqueles servos que o Senhor encontra vigilantes. Eu quero terminar dizendo isso aos irmãos. Você tem planos? Eu os tenho, eu creio que você também os tem. Nós temos planos de todas as formas, de todas as maneiras. Um dos melhores planos que nós temos diz respeito à salvação da alma daqueles que nós amamos. Eu não sei se pode ser seu pai, sua mãe, seus irmãos ou qualquer outra pessoa, sua esposa, seu esposo ou qualquer outra pessoa. Nós não oramos pela salvação deles? Oramos. Nós não pedimos a Deus pela salvação deles? Pedimos. O servo vigilante é aquele que sabe que muito pouco tempo resta. O Senhor está às portas para vir. E ele sabe que ele precisa fazer hoje e agora, antes que seja tarde demais. Ele precisa realizar aquilo que tem que ser realizado nesse tempo. Porque quando o Senhor vier, tudo que foi feito, o que não foi feito, não será feito mais. Irmão, se você é um crente vigilante, continue assim. Se não é, seja um crente vigilante, mas saiba, o crente vigilante, acima de tudo, ele não perde tempo. Faça tudo aquilo que está diante de você para ser feito, para que quando o Senhor das bodas vier, nos achar vigilantes. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas o Senhor virá.
E como Ele nos achará? Desapercebidos? Não. O Senhor deseja nos achar vigilantes. Pense bem nisso. Vamos fechar nossos olhos para orarmos.